paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Os irmãos abrem em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Amém? Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então, só o versículo 1 aqui, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nesse versículo aqui, irmãos, e muitos outros versículos também, mostra a importância de termos fé, a importância da nossa fé em Cristo. Né? Como diz aqui, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é da nossa esperança em Cristo. Né? E a prova, ou a certeza das coisas que não se veem. Né? Não vemos a Cristo, não vemos o Espírito Santo, mas temos fé. Cremos que Ele está conosco, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Né? Lá em Romanos 10, 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós ouvimos as pregações, ouvimos acerca do Evangelho, acerca de Cristo, isso vai alimentando a nossa fé. Né? E é nítido, irmãos, se a gente for reparar em pessoas próximas ou conhecidos assim que um dia estiveram na palavra e deixaram de se alimentar dessa palavra, o que aconteceu com elas? A fé murchou. Deixaram de crer. A fé se esvaziou. Deixaram de ter fé em Cristo. Então, cada vez que a gente se alimenta mais e mais dessa palavra, ouvimos mais e mais acerca do Evangelho, buscamos entender, ler, orar, termos uma comunhão maior com Cristo, a nossa fé ela vai sendo alimentada. Né? Aqui um pouco mais para frente, mesmo no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, o versículo ele é bem direto aqui. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pela fé nós cremos que Deus está conosco. Pela fé, né, através da fé ela vem a obediência. Então, temos a fé em Cristo, somos obedientes a Ele. Então, através da fé, nós cremos que Ele é melhor do que nós, que Ele sabe mais do que a gente. Pela fé, cremos que Deus ele está conosco, está cuidando da gente, a gente se entrega. Então, é impossível sem fé a gente acreditar e obedecer a Deus, porque a gente não vai confiar de que Ele sabe mais do que nós. Sem a fé, é impossível a gente ter uma entrega da nossa vida verdadeiramente a Ele, porque a gente não vai confiar que Ele está cuidando de nós. Né? Então, a fé, como diz aqui, sem ela é impossível agradar a Deus. Então, cada vez que nós nos dedicamos e buscamos ter uma fé, como posso dizer, cada vez mais firme, obrigado, isso nos ajuda a agradar a Deus. Porque, igual eu falei, né, cada vez que a gente crê, confia, isso está agradando a Deus, é através da nossa fé. Sem fé a gente não vai conseguir fazer essas coisas. Né? Lá, aqui mais para frente, em Tiago, capítulo 2. Versículo 14 em diante, irmãos. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Então, aqui parece assim, se ler rapidamente, que pela fé nós somos, pelas obras nós somos salvos.
né? Mas não é isso o que Tiago vem dizendo aqui. Quando ele diz assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, está falando acerca das nossas atitudes, das nossas ações, como mostra o versículo anterior, né? Se tiver o irmão ou irmã sem o que comer, sem o que vestir, sem o que, né, se aquecer, o que adianta nós falar, ide em paz, se nós não tivermos a ação e a atitude de ajudar? Então a fé, quando diz aqui que a fé sem obras é morta em si mesmo, é acerca das nossas ações. Não adianta nós falar, temos fé, creio em Deus, tenho fé em Deus, mas as nossas ações, as nossas atitudes não condizem com isso. Então, se nós temos fé em Deus, nós vai confiar nele. Se nós temos fé em Deus, nós vamos fazer as coisas que agradam a Ele. E o que agrada a Deus? É cumprir os mandamentos de Jesus. É cumprir o Evangelho. Buscar cada vez mais se santificar. Buscar cada vez mais ser a imagem e semelhança de Cristo. Dar um bom testemunho, ajudar o próximo, amar uns aos outros. Cada vez que a gente faz essas coisas, são essas obras, né, essas ações que vem dizendo aqui. Então, a fé, quando diz a fé sem obras é morta, é isso, irmãos. Não adianta a gente falar que tem fé, mas as nossas atitudes e as nossas ações ir contra o que a gente está falando. Contra o que a gente pregamos, contra o que a gente fala por aí. Né? Aqui mais para frente vai dizer assim, ó, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não adianta eu ficar falando, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e nada fazer. A sua obra, o que você faz, a sua atitude, ela já vai provar da sua fé. Já vai mostrar, a pessoa vai olhar, você vai dar seu testemunho ali, a pessoa vai olhar, essa pessoa tem fé em Cristo. Essa pessoa tem fé em Deus. Né? Por causa das nossas atitudes. Lá em Marcos, irmãos. Marcos capítulo 4. Versículo 35, irmãos. É a passagem em que Jesus acalma a tempestade. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando os discípulos estavam no barco aqui, e eles sentiram medo, se amedrontaram acerca da tempestade, Jesus questiona eles, ainda não tendes fé? Então a gente pode interpretar em nossas vidas, irmãos, que as ondas, o vento, o mar chacoalhando, são todas as tribulações e dificuldades que a gente tem no mundo. E todas essas coisas vêm para tentar nos abater. Né? E quando a palavra diz assim que nós andamos por fé e não por vista, eu lembro dessa passagem aqui. Porque as pessoas no mundo, ela pode ver, às vezes, olhar assim e falar assim, nossa, olha a vida do irmão, olha a dificuldade, olha, né, ele está assim, está passando por isso, está passando por aquilo. Mas você, com a sua fé, você está tranquilo, porque Jesus está no barco, Jesus é quem vai acalmar a tempestade. Então você está tranquilo, você não está se preocupando, está confiando em Deus, está acreditando nele, crendo que ele está cuidando de você, porque você, através da sua fé, você entregou verdadeiramente a sua vida, o seu coração a ele, então você crê que ele está cuidando de você. Então, para a gente está andando tranquilo na tempestade, os ventos batendo, a chuva batendo aí forte, né? Mas as pessoas de fora vão olhar, nossa, mas olha
aquela pessoa ali, olha o Tom, tadinho, olha, está passando por isso. Mas se a gente tem a nossa fé firmada em Cristo, nada dessas coisas vai abalar, irmãos. Lá em Efésios, fala sobre o escudo da fé. Vamos abrir lá rapidamente, irmãos. Efésios 6. Lá em Lucas 17, quando Jesus está falando acerca do perdão para os discípulos, Jesus fala todas as coisas acerca do perdão e os discípulos falam, né? Acrescenta-nos a fé. Então, se a fé ela precisa ser acrescentada em nossas vidas e precisamos orar pedindo isso, é porque se não vigiarmos, se não estivermos atentos, a nossa fé ela vai diminuir. Pode ser por qualquer fator, né? Às vezes por dificuldade, por tribulações, lutas, pode acontecer de ela diminuir. Se não nos alimentarmos da palavra, porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, né? Aqui no versículo 14, irmãos, em diante, vamos lá. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o que me chamou a atenção também aqui é tomando sobretudo. Então, além de cingir os lombos, de calçar os pés na preparação do evangelho, sobretudo, né, vem o escudo da fé. E aí a gente usa esse exemplo que eu falei. A gente vai estar andando na tempestade, nas dificuldades, luta, tribulação, e às vezes ninguém precisa saber, às vezes ninguém sabe. Mas você está andando firme, continuando olhando para frente, olhando para o alvo que é Cristo, como se literalmente tivesse um escudo em nossa frente mesmo. Vai vir a seta de Satanás, vai vir os conselhos do maligno, vai vir as lutas do mundo, aí está dirigindo na rua, vem um ímpio, te fecha e tenta arrumar confusão com você, mas está com o escudo da fé levantado. Nada dessas coisas vai te abalar. Se nós estivermos olhando para Cristo, estivermos obedecendo a Ele e a nossa fé estiver agradando a Ele. E as nossas obras, né? A fé sem obra, ela é morta, ou seja, as nossas ações. Então aí vai ser a forma com que nós lidamos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Se vier uma luta, uma tribulação, pode chacoalhar o barco, mas o barco não vai virar, porque Cristo está no barco, está com o escudo da fé levantado e nada disso vai abalar. Você vai continuar firme olhando. E tudo isso, irmãos, para o mundo isso é loucura. Se você fala, às vezes, uma luta sua, ou você comenta algo que você está passando por algum familiar seu, eles já vão, né, como diz o mundo, aí vai entrar em parafuso. Fala, nossa, mas como que você está passando por isso? E como assim? Mas nós que temos Cristo, não importa qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, não importa o que seja, irmãos. Se nós tivermos fé, se nós estivermos firmados a nossa fé em Cristo e continuar olhando para Jesus, nada dessas coisas vai importar, irmãos. Nada disso. Nada do que o mundo venha nos atacar vai importar. Pode ser que nos abale, que balance o barco, mas o barco não vai virar, irmãos. Isso os irmãos podem ter certeza. E é nisso que eu creio. Né? Então, eu sempre que oro, eu peço, Senhor Jesus, acrescenta a minha fé. Porque tudo que nós andamos, vivemos no mundo, irmãos, todas as coisas ela vai contrário à nossa fé. Vai de encontro. Tudo que acontece é para tentar diminuir a nossa fé. E a palavra, né, fala que o evangelho é loucura para o mundo. Então, as nossas atitudes, as nossas obras, segundo o evangelho, vai ser loucura para o mundo também. Então, aconteceu uma coisa engraçada, né, entre aspas, assim, né? Porque eu já falei aqui em outras pregações acerca de uma situação que eu passei no meu antigo trabalho, né? E de um mês para cá, de repente, preguei sobre isso, falei algumas vezes aqui, de um mês para cá, de repente, a pessoa me procurou. Puxou o assunto, conversando, como se nada tivesse acontecido. E se fosse o tom do Antigo Testamento, talvez eu ia querer retrucar, né? Por que você está falando comigo, né? Agora você vem falar comigo? O que você fez para mim no passado? E quando eu recebi a mensagem a primeira vez, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo, né? Eu falei, Senhor Jesus, acrescenta a minha fé. Porque isso pode ser uma oportunidade de eu evangelizar, não sei. Então, eu respondi a pessoa educadamente, conversei normal, e a pessoa puxou o assunto de novo,
mandou mensagem no WhatsApp, quer conversar, quer marcar um café. Vamos lá. Porque se isso for uma oportunidade de evangelizar, de falar da palavra da pessoa, e o meu testemunho acerca da situação que eu passei, e eu não trouxer isso à tona, agir, né, como posso dizer, com mansidão acerca dessas coisas, esse testemunho pode constranger a pessoa. E é Cristo, irmãos. Então, é uma situação também que eu sempre falo, Senhor Jesus, acrescenta a minha fé. Porque sem fé, a minha obra, a minha atitude em relação a isso, seria outra, irmãos. Ou ia querer retrucar, ia querer tirar satisfação, ia querer trazer as coisas do passado e falar, mas como assim agora você quer falar comigo? Olha o que você fez aqui. Mas não. Né? Nós que somos cristãos, né, a gente tem que dar bom testemunho. E se eu fizesse isso, eu não estaria dando um bom testemunho da palavra. Né? Então, nós, irmãos, precisamos todo dia, em nossas orações, se possível, pedir, Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé. Não deixe a nossa fé diminuir. Porque a todo momento, irmãos, a gente está no mundo, o mundo pertence no maligno. A todo momento vai vir alguma coisa que vai tentar abalar a sua fé. Se a gente não tiver com o escudo da fé levantado, não adianta estar com ele abaixado, se não tiver com ele levantado, ele vai nos atingir. Né? E às vezes pode parecer que é uma coisa pequena, mas isso acaba nos afastando da palavra. Pode ser às vezes um conselho que você fala, mas é só um conselho. E isso já gera dúvida, gera incredulidade na sua cabeça, você já começa a, né, se afastar querendo da palavra do evangelho. Então, que possamos a cada dia, irmãos, nos alimentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir as pregações, termos mais intimidade com o evangelho, com Cristo, com o Espírito Santo, e pedir que a cada dia nossa fé seja acrescentada, irmãos. Porque para viver nesse mundo, sem o escudo da fé, não dá, irmãos. Aí a gente acaba vivendo segundo o curso do mundo, e não segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus.